Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor.
Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persigo o tentador, Jesus me guarda até da vida o fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, se fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. O escolhido dos milhares para mim, o escolhido dos milhares para mim. Hoje queres te entregar para Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus, receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial.
Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres desfrutar a paz divina que no mundo não se pode achar. Venha Cristo que te salva, que te ensina onde podes esta paz no céu gozar. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres renunciar o bem terreno, crendo em Cristo grande. Olha, meus amados irmãos, nesse instante eu quero saudar a todos em nome de Jesus. Está começando a partir de agora mais uma escola bíblica dominical, direto da nossa Catedral da Esperança, da Igreja de Cristo, em Apodi, Praça da Redenção 100. Apodi, Rio Grande do Norte, Brasil, estamos nós trazendo mais uma vez a nossa escola bíblica dominical para você que está em casa, e desde já eu agradeço e conto com a sua audiência, conto com a sua participação e também com o seu compartilhamento, para que juntos nós possamos, a partir desta hora, trazer uma palavra de evangelismo, de despertamento, de ensinamento para toda a Igreja do Senhor e para todos quantos estão acessando a partir de agora o nosso Facebook, já conhecido do nosso pastor Davi Marroca. Então, nesse instante, convido a todos para ficarmos de pé, você em casa, nós aqui, para fazermos uma oração ao Senhor para este dia todo especial. Oremos ao Senhor nosso Deus. Pai eterno, santo e justo, Deus de graça, de justiça, pedimos Tua bondade, Tua misericórdia, para que neste dia nós possamos ter uma mente, Senhor, voltada para o Teu ensino, para que possamos ser praticantes da palavra ensinada e juntos nós possamos, ó Deus, levar adiante o ID da Tua igreja. Pai, que nesta hora os milhares de irmãos e amigos que irão ter acesso a esse estudo, dê-nos, Senhor, uma mente brilhante para compreender a Tua palavra, que a Tua mão repouse sobre nós, curando enfermidade, abençoando Teus filhos e filhas que nesse instante, Senhor, estão se recuperando desta enfermidade. Pai, abraça a todos nós com a Tua graça, com a Tua maravilhosa palavra, é o que nós te pedimos desde já, no bendito nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, que nesta manhã você esteja pronto para ouvir a palavra de Deus, a lição de número 9, respeito pela propriedade alheia, e assim nós estaremos aqui trazendo este ensinamento para vocês. Quero já dizer que a nossa irmã Maria Helena já está entre nós, vai nos trazer a palavra do ensino nesta manhã, e você fica aí agora cantando conosco os hinos da harpa. Vamos louvar a Deus com o hino de número 27, e depois o 26, e depois 26 e 60 é o hino da harpa. Prepare aí a sua harpa em casa, você vai tomar o café, vai orando a Deus e cantando também o hino 26 e o hino 60 da harpa cristã. Cante ao Senhor nesta manhã. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de rio
verá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará. E o Cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de Beulah, e das harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá. Esplendores que levem à morte, se constante não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Vinde cantar e entoar louvores a Jesus, que para nossa salvação morreu na magra cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, louvores ao meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. Vinde conosco vos unir na guerra contra o mal, e com o nosso Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar sua graça e seu poder. Seu sangue derramou para nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, louvores ao meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor Jesus nosso Senhor. Ele tudo vencerá, vitória nos dará, a glória salvos nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, louvores ao meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. Olha, meus amados irmãos, estamos de volta. A nossa escola bíblica dominical continua e você deve já estar preparado para ouvir daqui a nossa irmã Maria Helena trazendo o ensinamento. Hoje nós iremos trabalhar, irmãos, a temática da lição 9 da nossa revista, o Decálogo, a Ética do Sinai. Você tem já em mãos essa oportunidade de estudar conosco. E a temática da lição 9 é o respeito pela propriedade alheia. Nós estaremos hoje estudando essa temática, fazendo com que você compreenda o que Deus quer que nós entendamos a respeito dos 10 mandamentos, o decálogo, a ética do Senhor proferida no Sinai. O texto bíblico encontra-se em Êxodo, capítulo 22, do versículo 1 ao 4 e do versículo 6 ao 9. Nós
faremos agora uma leitura e após esta leitura nós estaremos já encaminhando para a segunda parte da nossa escola bíblica dominical online, que é cantar hinos de louvores ao Senhor, fazer uma preparação da temática e assim nós aprendermos nesta manhã. O texto bíblico, Êxodo capítulo 22, versículos de 1 a 4 e de 6 a 9, diz assim: Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender um boi, pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, e o que o feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. E se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi, ou jumento, ou ovelha, pagará o dobro. Se rebentar o fogo e pegar os espinhos e abrasar a meda de trigo ou a seara ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der prata ou objetos ao seu próximo a guardar, e se for furtado da casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará o dobro. Se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo. Sobre todo negócio de injustiça, sobre o boi, sobre o jumento, sobre o gado miúdo, sobre veste, sobre toda coisa perdida de que alguém disser que é sua, a causa de ambos virá perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes, o pagará em dobro ao seu próximo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, nesse instante, meus amados irmãos, nós vamos fazer uma oração por esta leitura. E nesta oração, quero convidar o nosso irmão diácono Adriano Góes para fazer conosco esta oração. Aleluia. Também tenho o prazer de saudar a todos, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Deus eterno, Pai de bondade, estamos muito gratos, meu Deus, de estar aqui, meu Deus, na Tua presença, louvando a Ti, Senhor Jesus. Ó Deus, vem abençoar este momento, meu Deus, essa escola, meu Deus, que possamos nos alimentar da Tua palavra, meu Deus. Abençoa os Teus servos, meu Deus, que aqui estão, meu Deus, louvando, meu Deus, levando uma palavra de esperança para o Teu povo, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém, Senhor. Amém. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus amados, nesta hora, vamos louvar ao Senhor. Vamos pedir graça ao Senhor e também adorá-lo na beleza da sua santidade. Nosso irmão Marcos Benhu vai louvar ao Senhor com hino, e enquanto nós estamos aqui nos preparando para louvar a Deus, você também prepara aí para dar a sua oferta, reservar o seu dízimo, trazer aquilo que pertence a Deus, pois é de bom grado, Deus honra aquele que dá com alegria, e assim nós iremos fazendo a obra do Senhor nosso Deus. Você que está aí nas congregações, que também tem esse momento de assistir, de ver conosco esta escola bíblica dominical, adore ao Senhor, reserve também a sua oferta e entregue também na sua congregação, pois estamos vivendo momentos de difíceis complicações a respeito desse momento financeiro, onde muitas pessoas estão aí necessitando de nossas orações e também de nossas ajudas. E a igreja tem tido também esse papel fundamental de auxiliar. E você já sabe que a nossa igreja tem um papel muito importante e que já realiza esse trabalho antes mesmo dessa pandemia, tem chegado junto a alguns irmãos, e você não pode perder esta oportunidade de contribuir, de fazer a obra de Deus através
da sua fazenda. Honre a Deus, porque Deus te honrará de maneira, porque Ele é o nosso sustentador. Ele é quem providencia o nosso sustento, e a Ele é quem diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor. E aqui nós iremos fazer isso, insistir com os irmãos, ensinar os irmãos a ter esse momento todo especial, de nos unirmos, de sermos uma igreja forte, em nome de Jesus. Cantemos ao Senhor. Pessoal dos irmãos, com a graça e a paz do Senhor, amém? Conta que estás cercado e que não tem saída. Conta que a morte quer falar mais alto que a vida. Conta que a situação se tornou tão difícil e a voz do seu coração tá dizendo: eu desisto. Conta que és uma ave estranha no ninho, que mesmo entre amigos ainda se sente sozinho. Mas conta e chora baixinho, conta toda a sua história. Se anoitecer a vitória é no romper da aurora. Não é pra mim nem pro vizinho que tu deves contar, não é pro pastor que tu deves falar. Não foi nenhum de nós que morreu lá na cruz. Conta pra quem tem a chave do inferno e da morte e todo o poder pra mudar tua sorte. É pro Filho de Deus, o meigo Jesus. Conta que o seu remédio não faz mais efeito. Conta que um médico tentou e não pôde dar jeito. Conta pra ele que estás morrendo aos poucos. Conta que o medo e o favor tá te deixando louco. Conta pra ele que o louco não erra o caminho. E só ao seu lado você não se sente sozinho. Mas conta e chora baixinho, conta toda a sua história. Se anoitecer a vitória é no romper da aurora. Não é pra mim nem pro vizinho que tu deves contar, não é pro pastor que tu deves falar. Não foi nenhum de nós que morreu lá na cruz. Conta pra quem tem a chave do inferno e da morte e todo o poder pra mudar tua sorte. É pro Filho de Deus, o meigo Jesus. Que a tua misericórdia estenda-se sobre nós, que a tua bondade, que a tua justiça nos permita falar com Ele nesses momentos de dor, de angústia, de pavor, de medo, mas também de gratidão, de exaltação e louvor. Que tudo possa concorrer para a glória de Deus, porque Ele tem o melhor para nós. Meus amados, a lição de número 9, que traz a temática o respeito pela propriedade alheia, é uma referência aos mandamentos que nós estamos estudando. O mandamento não furtarás, é o texto áureo, capítulo 20 de Êxodo, versículo 15. E nós temos por objetivo nesta manhã trazer a palavra de ensinamento para que os irmãos e os amigos em geral possam entender que Deus assegura
a todos o direito de propriedade. Segundo, compreender que todo roubo é condenado por Deus e não há roubo sem punições. E terceiro, concluir que o roubo é impulsionado pela avareza do coração humano. Então, nesse contexto, nós iremos aprender o que de melhor Deus tem para nós, nos ensinando as suas sagradas escrituras, e nós assim possamos viver nesta terra pelo período, pelo tempo que o Senhor tem determinado, tanto quanto em relação ao tempo da vida humana, como também em relação ao tempo da permanência da igreja aqui na terra. Porque nós temos a promessa, enquanto cidadão do mundo, cumprirmos com a ética e a moral estabelecida pelos 10 mandamentos enquanto ser humano. E enquanto igreja, nós temos que também zelar pela verdade, zelar pelo bem moral, pelo favor humano recebido de Deus, e assim nós respeitarmos o que a lei do Senhor diz acerca da civilidade, acerca da comunidade, que os amigos, que os irmãos e que a população, que a humanidade como um todo tem que viver de acordo com as sagradas escrituras. Nós não podemos fugir desse legado moral e ético que o Deus judaico-cristão nos deu no decorrer da história da humanidade. Se nós formos olhar desde a chamada de Abraão até os dias de hoje, a sua chamada, a nossa chamada, é para que possamos agradar tão somente ao nosso Deus na beleza da sua santidade. Então, a partir de agora, quero convidar você para ter um pouco mais de atenção e assim nós estudarmos a palavra do Senhor. A irmã Maria Helena trazendo aqui a palavra de ensino, com toda a liberdade do Espírito Santo, com aquilo que Deus já tem colocado em seu coração. Saúdo a todos no nome de Jesus. É uma alegria, estar aqui mais uma manhã de domingo para, junto com os irmãos, aprendermos um pouco mais da palavra do nosso Deus. Trabalhando esse tema durante todo o trimestre, sobre a ética do Sinai, a ética do reino, dos 10 mandamentos. Nós temos, então, feito uma comparação com a ética do Sinai com a ética do reino e temos deduzido que a ética do reino é um complemento da ética do Sinai. Quando Jesus disse que não veio abolir a lei, veio cumpri-la, e quando ele afirma que a nossa justiça precisa exceder a dos escribas e dos fariseus, que estavam contidas na ética do Sinai, ou nos 10 mandamentos. Então, a gente percebe que o que Jesus, na verdade, veio fazer quando nos deu os ensinamentos, tanto do Sermão do Monte, como inspirou através do Espírito Santo, apóstolos como Paulo, como Pedro e outros que escreveram as cartas do Novo Testamento. O que ele fez, na verdade, foi aperfeiçoar. Foi, digamos assim, dar um desdobramento àquilo que já tinha sido ensinado anteriormente. Nós temos hoje a nossa lição de número 9, já foi dito aqui pelo nosso presbítero Marcílio, respeito pela propriedade alheia, e a gente vai ver que quando nós trazemos isso para o Novo Testamento, esse respeito vai muito além de bens, de bens materiais, de riquezas físicas. Jesus ampliou esse mandamento para, digamos assim, para todas as áreas da vida humana. Então, na palavra introdutória, ele diz que esse termo hebraico que vem, a palavra ganab que vem no termo hebraico, Êxodo 20:15, significa roubar, furtar, levar embora, furtivamente,
aquilo que é alheio, aquilo que é do outro, aquilo que não nos pertence. Então, um dos objetivos desse mandamento, que é o 8º, é o respeito pela propriedade privada, pelos bens alheios, ou seja, sua aplicação guarda a integridade das posses do próximo. Jesus ampliou isso para além de bens materiais, de bens físicos, né? Jesus colocou isso também em termos de reputação, em termos de fraudar as pessoas, de roubar a sua dignidade, de manchar a sua reputação, de privar da liberdade, né? E muitas outras questões que a gente vai ver aqui na continuação da lição. A questão de calúnia, de falso, de defraudação, tudo isso está incluído nessa palavra ganabe. Tudo isso foi ampliado no Novo Testamento por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lei de Deus relativa à propriedade, a bens físicos, são minuciosas, que envolvem terras, animais, roupas, utilitários domésticos, filhos e esposas, né? O pecado contra a propriedade prevê restituições com multas e até castigo severo. Por isso que era difícil o cabra roubar. Tem os países muçulmanos, a maioria deles tem uma lei, né? Um costume que eles preservam até hoje. Se alguém for pegado roubando, eles cortam as mãos, né? E a gente acha que isso é uma coisa muito radical, muito severa. Mas Jesus ensinou esse tipo de radicalidade. Se o teu olho te escandalizar, arranca. É melhor entrar na vida eterna só com o olho, ou sem os dois, né, do que ir para o inferno com os dois olhos. Se a tua mão direita te escandalizar, corta. É melhor você ir para o céu com as mãos cortadas do que ir para o inferno com as duas mãos inteiras. Então, já ouvi alguns pastores discutir sobre isso e dizer que isso é um sentido figurado, mas a Bíblia não diz que isso é sentido figurado, não. A Bíblia usa esse termo para a gente entender realmente a gravidade da situação. E como a lei no Antigo Testamento era minuciosa, o pastor leu aqui, se você roubasse um boi, né, devolvia 5. Quem era que queria roubar? Roubar um para devolver 5. Uma ovelha devolvia 4. E aí por diante. Então, nesse sentido, a lei era radical exatamente para cortar o mal pela raiz. Né? Olho por olho, dente por dente. Ninguém queria arrancar o olho do outro porque perdia o seu. Né? Ninguém queria matar porque quando você matava sem motivos aparentes, sem ser legítima defesa, você morria também. Então, era uma vida por outra vida. Era olho por olho, dente por dente. Então, nesse sentido, o crime era coibido. Ele era, de uma certa forma, combatido na sua origem, na sua raiz. E as pessoas pensavam 2 vezes antes de fazer. Aí a gente, às vezes, diz que isso é muito radical, né? Que isso é coisa de quem não tem amor. Mas eu duvido que a gente encontre no universo todo alguém que tenha mais amor do que Deus, do que Jesus. Então, isso é só uma questão de se combater o mal na sua origem, na sua raiz. Direitos a propriedades no Antigo Testamento, né? A noção de propriedade, ela acompanha o ser humano desde o início da sua história. Quando Deus criou o jardim, alguém diz aqui que o Éden era o mundo, né? O mundo todo era o Éden, e o jardim era um lugar do Éden, do mundo. Quando Deus colocou Adão nesse jardim, quando ele preparou esse jardim, ele deu uma tarefa a Adão, foi cultivar e guardar o jardim. Isso tem um significado, porque Deus ensinou o homem a ter um trabalho, a não ficar ocioso, né? Mas que a mulher foi quem ficou ociosa, aí a serpente veio
enganou. A não ficar ocioso, exatamente para que ele não cultivasse, não desse brecha, não desse oportunidade a pensamentos que não o levassem à presença de Deus e à obediência a Deus. Diz alguém com muita propriedade que mente desocupada é oficina de Satanás, né? É o lugar onde Satanás gosta de trabalhar, de incutir pensamentos. Então, quando Deus deu essa incumbência ao homem, era um trabalho, na verdade, quando Deus deu isso para o homem, tinha a intenção de guardá-lo, de protegê-lo contra as investidas de Satanás na sua mente. Gênesis 2:15. O homem tinha então um senso de mordomia também. Porque a gente imagina assim, se isso aqui é meu, então eu vou tratar, vou cuidar do jeito que eu quiser. Mas quando Deus dá a incumbência de cultivar e guardar o jardim, Deus está dizendo para Adão que o jardim não é dele, que a propriedade é de Deus, que ele é apenas um mordomo. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje, com relação a essa questão da mordomia, é que nós entendemos que as coisas são nossas, que nós somos donos, somos proprietários, e aí nós podemos fazer do jeito que quiser, usar do jeito que quiser, tratar do jeito que quiser. A Bíblia em nenhum lugar ensina isso. A Bíblia ensina que nós somos mordomos, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele se contém. Então Deus nos dá bens, Deus nos dá riqueza, Deus nos dá saúde, Deus nos dá muitas coisas, mas Ele nos dá para a gente administrar, né? Para a gente cuidar. Quando a gente não cuida bem da saúde, paga as consequências, como eu estou pagando, como muitos outros estão pagando, né? Porque, na verdade, nada é nosso, tudo é de Deus. E tudo a gente precisa ter esse senso, essa consciência de mordomia cristã. Ah, o dinheiro é meu, eu faço do jeito que eu quiser, eu devolvo o dízimo se eu quiser, eu gasto no que eu quiser. Você está bem enganado, o dinheiro não é seu, né? Deus coloca o dinheiro nas suas mãos. Se o dinheiro fosse seu, Deus não exigia 10% de volta. Porque Deus não rouba ninguém, nem quer nada de ninguém, nem toma nada de ninguém. Até porque tudo é dele, ele não precisava fazer isso. Mas nem precisa, nem precisa. Mas quando Deus exige a devolução, que isso é mandamento mesmo, é exigência, tá lá. E quando chega no Novo Testamento, a exigência é maior, porque no Velho é 10%, mas no Novo é segundo o próprio Espírito Santo propõe no coração, então vai além, né, de apenas 10%. E aí, quando você percebe essas questões, como elas são colocadas na Bíblia, você entende que é porque tudo que você tem a mesma consciência do salmista, tudo que eu tenho veio das tuas mãos, né? Davi olhava para ele mesmo e dizia: quem sou eu para que Deus tivesse me elevado à condição de rei? Eu era um simples pastor de umas poucas ovelhas do meu pai. Então quem sou eu para chegar nessa posição, para Deus me colocar no lugar de rei, para Deus me dar riqueza, para Deus me dar bens, fama? Quem era eu? Eu não era nada, eu não era ninguém. Então eu recebi tudo isso das tuas mãos e para ti eu estou apenas devolvendo, né? Estou apenas reconhecendo, porque a devolução é nada mais, nada menos do que o reconhecimento de que eu recebi de Deus, de que o que eu tenho vem de Deus e foi por graça e por misericórdia, né? Quem era eu? Quem sou eu? Nós não merecíamos nada disso, mas Deus, por graça e misericórdia, nos concedeu. Então, a questão vai muito além, né, de você ser o dono, de você poder dispor dos seus bens, do que você tem, da maneira como você achar conveniente ou desejar, né? A questão vai muito além disso. A
questão é que Deus é o dono de tudo. Nós somos apenas mordomos. Encontramos na Bíblia uma pessoa que reconheceu isso de uma maneira muito radical. Foi Jó. Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei. Isso está lá em Eclesiastes também. Deus me deu e Deus tomou. Deus tomou por quê? Porque era dele. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nós somos apenas mordomos, irmãos. Já ouvi gente abrir a boca para dizer: eu não vou dar dinheiro à igreja, eu não vou dar dinheiro a pastor, não vou enricar pastor, não vou dar dinheiro à igreja. Isso se referindo ao dízimo e às vezes a algum tipo de oferta. Você precisa ter a consciência que você não dá dinheiro para pastor, você não deve a pastor realmente, só se você tomou emprestado e não pagou, aí está certo. Mas se não tomou emprestado, você não deve a pastor. Mas a Deus você deve tudo que você é, tudo que você tem. E tudo que você faz. Você deve tudo isso a Deus. Então, quando você contribui com a obra de Deus, na verdade, você está dando dinheiro para o pastor. Você está devolvendo para Deus aquilo que é dele. E a Bíblia é muito clara lá em Malaquias. Você devolve para manutenção da obra do Senhor, para a manutenção da casa do Senhor. Deus não precisa, eu sempre tenho dito isso, Deus precisa do seu dinheiro para nada. Ele é o dono de tudo. É o dono da prata, é o dono do ouro, é o dono da terra, de todos os moradores. Deus não precisa, mas quando você se dispõe para fazer a obra de Deus aqui na terra, aí a obra vai precisar. A gente se congrega numa casa dessa, os irmãos precisam de ar-condicionado, Tem um bocado de irmã na menopausa, tudo se abanando. Eu não, porque eu não gosto de frio. Nem de ventilador eu gosto, mas tem muita gente que fica morrendo aí, blasfemando, murmurando, se abanando. Então precisa do ar-condicionado, mas o ar-condicionado não vem aqui andando com os pés dele. Você tem que ir na loja, comprar, pagar. Depois a energia triplica. Aí a COSERN não diz: não, eu vou dispensar porque é para a obra de Deus. Não, todo mês o papel chega para você pagar. E assim por diante, manutenção. A gente diz assim: mas paga um zelador para zelar. Não devia, mas você não vem zelar de graça. Alguém tem que ganhar para isso, Ninguém quer vir fazer de graça. Se viesse, tudo bem, está aqui, a igreja é sua, zelo. Então, para tudo isso, é necessário o dinheiro. E o dinheiro de Deus, já dizia alguém, está no bolso dos crentes, Porque Deus coloca lá no meu bolso e no seu, então vai sair do nosso bolso. A gente não espera que o governo mantenha, a gente não espera que o prefeito mantenha, mesmo que seja crente. Deus espera que os seus filhos sejam fiéis nos dízimos e nas ofertas e mantenham o serviço da sua casa, da sua obra. Então, essa noção de propriedade começou no Éden, quando Deus deu o jardim do Éden para Adão cultivar e guardar. E depois disso, Deus deu a terra de Canaã aos hebreus. Depois de 40 anos no deserto, Josué vai e reparte a terra entre as 12 tribos. Ele faz o assentamento, como a gente chama, os pedaços de terra divididos. Talvez a gente ache: mas foi muita terra, era muita terra só para 12 tribos. O problema é que Israel é um país bem pequenininho, então faltou foi terra ainda. Porque as 12 tribos, cada tribo tinha família, e cada família, as famílias eram numerosas. Nós encontramos famílias de 12, 14, nós encontramos famílias com 40 membros e até mais, dentro e fora do casamento. Então, em um segundo casamento, então você vai ver que a propriedade acabou se tornando, não digo pequena, porque Deus deu na medida, mas para quem era ganancioso, acabou achando a terra ainda pequena, ainda se viu na necessidade de conquistar mais terra, de invadir mais terra. Mas Deus reparte, então, manda Josué repartir a terra pelas 12 tribos.
Então, os pedaços de terra foram divididos pelas famílias que tinham o dever de cultivar essas terras para produzir alimento e destinar uma parte delas para o pasto, a fim de alimentar o gado. Então, o que nós percebemos aqui, quando eu digo que a terra ainda era pequena, porque a maior parte de Israel, 70% era deserto. Então, as terras cultiváveis eram muito poucas. Por isso que se torna pequena ainda para as 12 tribos, né? Porque eles tinham muitas famílias para alimentar e pouca terra para cultivar, pouca terra cultivável. Hoje não. Hoje Israel entrou no processo de irrigação, né, dessalinizar a água do mar Mediterrâneo, que eles jogam no Mar Morto e dessalinizam. E aí eles estão transformando, como a própria Bíblia diz lá em Isaías, desertos em pomares. Aí tem muita terra, muito assentamento, mas a população também cresceu muito mais do que a daquele tempo. Então, ficou uma coisa pela outra, né? Então, quando Deus faz esse assentamento, tem algumas coisas aqui que a gente percebe que servia para dar consciência ao povo de que a terra realmente era do Senhor. Eles tinham que dar descanso à terra, né? Depois de 7 anos, eles tinham que observar uma série de leis com relação à própria terra. Quer dizer, se a terra fosse minha, eu podia fazer do jeito que eu quisesse. E quando Israel resolveu fazer isso, né, ficou sem observar o ano sabático, o que é que Deus fez? Levou ele para o cativeiro 70 anos, para que eles pagassem todos os sábados que eles não tinham observado. Todo o ano sabático, né, 7 anos que eles não tinham observado, eles pagaram no cativeiro. A terra ficou lá, descansando em Israel, né? E eles ficaram lá no cativeiro na Babilônia. Porque a questão da desobediência, irmãos, que a gente às vezes não presta atenção, é que a desobediência tem seu preço, tem sua punição. Se Deus dá uma ordem e eu escolho desobedecer, legal, tudo bem, eu desobedeço. Mas lá na frente, eu vou pagar o ônus daquela desobediência. E Deus cobrou isso de Israel quando colocou Israel 70 anos no cativeiro. Foi cobrando os anos que a terra não tinha descansado. Que eles não tinham observado o ano sabático. Então, isso para eles entenderem que apesar de Deus ter dado a terra para eles morarem e tal, eles eram apenas mordomos, não eram o dono da terra. Hoje nós encontramos as pessoas, né, que têm as suas propriedades, que têm as suas terras, e elas observam, acham que realmente elas são donas, mas elas têm que entender que a terra é de Deus, né? Elas podem ter recebido por herança, por trabalho, comprando, pode ter sido um presente de alguém, mas a terra continua sendo de Deus e eu e você continuamos sendo mordomos de Deus. A dignidade em possuir, o ponto 1 diz, partes sempre do pressuposto de que os bens adquiridos são frutos do trabalho, ou resultado de heranças ou presentes de alguém. Né? O homem tem direito de desfrutar daquilo que lhe pertence, e quando é roubado, sua dignidade é ferida. Sobretudo quando a propriedade é fruto de anos de trabalho, né? Que vem alguém e rouba com artimanhas aí, com as brechas da lei. A Bíblia garante que gozar do resultado do trabalho é uma dádiva divina, assim como a Bíblia garante que roubar o trabalho do outro também se torna em maldição. Você nunca viu ninguém que faz isso terminar bem. Ele pode até terminar rico, mas ele nunca termina bem. Né? Porque a própria palavra de Deus diz que a trave vai clamar do madeiramento, a pedra da parede, né? A terra vai clamar do campo, o sangue que foi derramado, a propriedade que foi roubada. Tudo isso chega diante de Deus em forma de clamor. E Deus tem um tempo de agir contra tudo isso. Tudo isso tem um tempo de punição, tudo isso tem um tempo de ajuste de conta. Por isso, nunca queira nada que não for realmente seu. Né? Que Deus tenha colocado nas suas mãos.
Porque tudo que a gente adquire roubando do outro, ferindo o direito do outro, tudo isso é objeto de punição de Deus mais na frente. O direito da propriedade, ou a propriedade. A lei que assegura o direito à propriedade é bem explícita. Êxodo 22, de 1 a 5. Fala do animal, da plantação, do roubo sobre objetos de valor, penhorados, e de objetos emprestados que foram danificados na propriedade. É assegurado o direito absoluto de posse, sendo estabelecido que cada indivíduo trabalhe para conseguir sua possessão de maneira honesta. Diz o pastor Silmar Coelho que o único lugar onde progresso vem antes de trabalho é no dicionário, né? Porque o P vem antes do T. É PRST. Mas na vida prática, na vida cotidiana, todo sucesso legítimo é fruto de trabalho honesto. Você não tem sucesso legítimo sem trabalhar honestamente, sem trabalhar duramente. Todo esforço, né, que você faz em termos de trabalhar, em termos de adquirir recursos, se você faz isso sem roubar o tempo de Deus, sem ferir a lei de Deus, você é recompensado. Porque a Bíblia diz que a bênção de Deus é que enriquece. E com ela não vem desgosto. Estou falando aqui de alguém que trabalha 24 horas só para si, que se esquece totalmente de Deus. Estou falando de alguém que trabalha, que se esforça, que dá duro, mas que também não negligencia a obra de Deus, não negligencia os seus deveres para com o seu Criador. É isso que faz as pessoas enriquecerem. Salomão diz que é inútil você dormir tarde, comer o pão de dores. Por quê? Porque Deus dá o sono, dá isso aos seus amados enquanto eles dormem. Se você faz isso de maneira correta, né, Deus vai abençoar. Agora, o que não adianta é as pessoas viverem 24 horas para si, para o trabalho, com esse desejo, com essa vontade, com essa motivação de ficarem ricos, que aí a Bíblia vai dizer lá em Timóteo, os que querem ficar ricos, os que trabalham com essa única motivação, né, de serem ricos, eles acabam caindo em muitos laços malignos, em muitas concupiscências nocivas, caindo no laço do diabo, e acabam traspassando-se a si mesmo com muitas dores. Quantos casamentos desfeitos, quantos filhos perdidos nas drogas, né, por causa de pais que trabalharam de dia e de noite e negligenciaram a sua família. E quando os filhos reclamavam, ele dizia: não, mas eu estou trabalhando para vocês. Estou trabalhando para dar uma vida melhor para vocês, para dar um futuro melhor para vocês, para deixar uma herança para vocês. E aí? Os filhos acabam morrendo na droga muito antes de receber a herança. E aí você trabalhou tanto, abandonou a família, negligenciou a família, negligenciou a vida espiritual. Para quê? Só para ter dores e sofrimentos, como a própria palavra diz. A Bíblia diz lá em Provérbios que suave ou doce é o sono do trabalhador. Quer coma muito, quer coma pouco. Por quê? Porque ele está trabalhando e confiando, tá, a sua vida. Sabe que seu dia não tem o que comer, né? Meus filhos passando fome.
cobrinha, então era para matar tudo, para não deixar memória. A ordem de Deus era bem clara, para não deixar memória de Amaleque sobre a terra. Aí Saul, que era muito mais misericordioso do que Deus, e o nosso problema é esse, a gente quer ter mais amor do que Deus, né? Quer ser mais misericordioso do que Deus. Aí não, eu vou deixar o rei Agag, é meu amigo, se humilhou, me pediu perdão, me pediu para poupar a vida, eu vou deixar. E o melhor da ovelha e dos bois, nós vamos sacrificar a Deus. Aí Samuel diz aquele famoso versículo que todos nós conhecemos, né? Que obedecer é melhor do que sacrificar. E por causa disso, Saul perdeu o reino, né? E mais tarde perdeu a vida, perdeu a honra, perdeu tudo, na verdade. Porque quis ser mais misericordioso, ter mais amor do que Deus. Tem muita gente entrando por esse caminho. O roubo de Raquel, de Mica e de Acã. Raquel roubou os ídolos do seu pai. Mica roubou 1.100 moedas de prata da sua mãe para fazer também ídolos, né? Depois ele transformou em ídolos. Quando os hebreus atacaram a cidade de Ai, Acã roubou uma capa babilônica e também uma barra de ouro. Com o resultado, ele e sua família foram mortos. A gente conhece o resultado, né, da história de Acã, a gente conhece o resultado da história de Mica, né? Os ídolos foram roubados pela tribo de Dan. E a gente conhece a história de Raquel também. E teve que mentir para o pai, botou Jacó numa enrascada, num imprensado, porque se os ídolos tivessem sido encontrados, né, a coisa realmente tinha ficado feia. E a gente entende, então, que toda essa questão de roubo, condenada na Bíblia, condenada por Deus, ela traz um prejuízo inestimável para a nossa vida. E tudo que a gente vai colocar aqui depois considerado por Deus como um roubo, que é dano, que é a propriedade alheia. Os comerciantes são advertidos por Deus porque não usavam medidas corretas nas suas balanças, né? A Bíblia diz que balança enganosa, está lá em Provérbios 11:1, é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer, como está registrado em Provérbios. Aqui vai uma palavra para os nossos comerciantes dos nossos dias, né? Que vendem 1 quilo de açúcar por 900 gramas. Muita gente já chegou em casa, pesou e comprovou isso. Aí você acha que essas 100 gramas vai lhe enricar? Vai não, vai lhe lascar mais na frente. É isso que vai acontecer. Não adianta a gente ir contra a palavra de Deus. Porque se a balança enganosa é abominação a Deus, isso quer dizer que ela não conta com a bênção de Deus, ela conta com a maldição de Deus, ela conta com a desaprovação de Deus. E ninguém prospera sem a ajuda de Deus, minha gente. Por mais que você trabalhe, uma vez eu vi uma irmã colocar uma coisa dessa que tem todo sentido. Ela disse que vida material depende do seu trabalho. Mas ela esqueceu de dizer que depende do seu trabalho honesto. A vida material próspera, a vida material abençoada, ela depende do seu trabalho honesto. Você faz, você se esforça, Deus abençoa. Mas quem trabalha de maneira enganosa, não tem vida material próspera, não tem vida material abençoada. Essa aqui é a verdade. Então, tem algum comerciante aí que está me escutando nessa manhã, que pesa 900 gramas por 1 quilo, meu conselho é que você não faça mais isso, né? Deus, nessa manhã, está lhe advertindo para não fazer. Porque isso não atrai a bênção de Deus, isso atrai juízo de Deus sobre a sua vida. Se lembre que quem está comprando a mercadoria de 1 quilo por 900 gramas é alguém que, na maioria das vezes, é 10 vezes mais necessitado do que você. Então, você não está roubando nem de um rico, você está roubando de um pobre. Você está tirando o pão da boca de um pobre. Então, pense nisso, né? Não era certo você fazer isso com o rico, né? Com quem pode perder as 100 gramas e ter maior prejuízo. Agora, imagina fazendo isso com o pobre, né? E, na verdade, quando o pobre compra 20 quilos, ele está perdendo 2, né? Ele só está levando 18. Então, preste atenção nisso. Isso serve para qualquer cereais, para carne, para tudo no mundo, né? Que você vai vender que usa a balança enganosa. Tem gente tão desonesta que usa uma balança para comprar e uma balança para
vender. Né? Quem mexe com algodão, com essas coisas, fazia muito isso. Então, a minha balança de comprar, o peso é menor. E a minha balança de vender, o peso é maior. Então, isso é abominação diante de Deus. Deus condena essas práticas. E tanto faz você ser crente como não. No crente, a lapada é maior, né? Mas, porque conhece a verdade, então o açoite é maior. Mas no descrente, a lapada vem também. O sequestro. Pessoas eram roubadas para servirem de escravas. E quem furtava algum homem e o vender, você vê a pessoa roubar até gente. Né? Traficar, que não fez, não teve trabalho nenhum, né? E foi achado na sua mão, certamente morrerá. A lei era muito severa. Hoje, ainda hoje, nas leis de qualquer país, o sequestro é considerado um crime hediondo, né? Sequestraram, vendendo em seguida como escravo. O roubo dos poderosos. Para alargar a área do seu palácio, o rei Acabe se propôs a comprar o terreno vizinho. Era um pomar, uma vinha de Nabote, por um preço vantajoso. Ele começou a olhar para a vinha de Nabote, começou a desejar, né? Começou a invejar. Primeiro vem a inveja, depois vem o desejo de possuir. E Nabote se recusou, porque era uma herança, era uma propriedade de família. E a Bíblia proibia vender a herança do Senhor, a propriedade de família, de herança de Deus. Então Nabote se recusou. Aí Jezabel, que não era gente, né? Era esposa do rei, achou um jeito mais fácil de resolver o problema. Mandou matar Nabote sob acusação de blasfêmia contra Deus e contra o rei. E se apoderou da vinha. Resultado, morreu ela e morreu Acabe. Não foi só por causa desse pecado. Isso aqui foi a gota d'água que transbordou o cálice da ira de Deus. Porque Acabe e Jezabel já estavam na lista de Deus para morrer mesmo, né? Só que isso aqui foi a gota. E a sentença foi bem cruel, porque Jezabel, do jeito que ela matou, mandou matar Nabote apedrejado, Deus disse que ela morreria esmagada, né? E seria comida pelos cães. A Bíblia diz que dela só ficou o esqueleto. Só ficou os ossos mesmo. E Jeú, que foi a pessoa, o instrumento que Deus usou para fazer esse juízo, trazer esse juízo sobre a casa de Acabe, sepulta essa infeliz porque ela é rainha, mas quando chegou lá só tinha os ossos. Os cães já tinham comido tudo. E a Bíblia, a profecia dizia que os cães comeriam, né? E lamberiam o sangue no lugar que ela mandou apedrejar Nabote. Então a gente não brinca com Deus, né? Porque Deus é justo. Deus vê tudo, conhece tudo, sabe de tudo. E aí Deus sabe quando você está sendo acusado falsamente. Deus sabe quando você está sendo acusado de algo que você realmente fez. Deus sabe quando a sua reputação está sendo atacada por inveja, né, por maldade, por pura maldade, por pura inveja. Deus sabe de tudo, conhece tudo. E uma coisa que eu acho bonito na Bíblia, lá no Sermão do Monte, é que a Bíblia diz que quando você for perseguido, atacado, né, caluniado injustamente, você deve se alegrar em Deus, porque assim fizeram com os profetas que foram antes de nós. E você não tem ideia de quantas bênçãos de Deus são desencadeadas sobre a sua vida quando você realmente consegue passar por esse tipo de situação sem acusar ninguém, sem tomar satisfação de ninguém, sem ir atrás de direito nenhum, apenas entregando a Deus e glorificando o seu nome. Protesto dos profetas. O profeta Jeremias condena aquele que se vale do serviço alheio sem pagar a pessoas o valor que lhes é devido. Eu quero contar um caso aqui, né, que eu tomei conhecimento, Natal, só para a gente prestar atenção o quanto isso é sério. Um determinado irmão, presbítero, ele era diretor do Hospital dos Doidos de Natal, louco,
E ele foi construir uma mansão lá próximo. Quem conhece hospital, esse tipo de hospital em Natal, sabe que é numa área nobre, né, em Petrópolis, ali próximo à Avenida Alexandre de Alencar, acho que é no final da avenida, já para o lado de Morro Branco. O último imóvel que tem lá é esse hospital. Então, ele foi construir uma casa muito chique, 2 andares, está próximo. E ele se utilizou do trabalho dos loucos, né? Aqueles que tinham um pouco mais de juízo. Ele levava para trabalhar de graça lá na mão de obra. E um certo dia ele adoeceu de uma enfermidade. Que os médicos não detectaram cura. Por sinal, a esposa dele era dona de uma clínica, né? Uma clínica de saúde, medicina. E aí, uma irmã que tinha um ministério profético, uma pessoa era reconhecida, muito abençoada por Deus, foi convidada para ir orar lá por ele. E ela, quando chegou lá para orar por ele, ela não sabia de nada disso. Aí Deus foi e disse para ela para não orar. Porque Deus estava trazendo juízo sobre a vida dele. E a enfermidade era para a morte, não adiantava orar. E ele morreu mesmo. E o pecado era esse. Quer dizer, não sei se eu posso colocar como pecado, mas o juízo era isso. Era porque ele estava usando uma mão de obra sem pagar, se aproveitando do estado de loucura, né? Os que tinham um pouco mais de juízo, mas não tinham o juízo todo. Ela se aproveitando e usando do trabalho dele sem pagar, sem remuneração. E ele morreu por causa disso. E era uma pessoa influente, né? Natal. Então, eu ouvi essa história da própria profeta, né? Então, é uma história que a gente não viu de alguém, uma história que ele está inventando, uma história que a gente ouviu da fonte mesmo. E ela disse que não orou. Teve um maior problema, porque foi para lá para orar, e Deus disse a ela, não ore. E ela disse que ficou ficou na maior saia justa, porque dizer para a família que não ia orar, e dizer o motivo, né? Mas ela não orou. E Deus levou essa criatura. Então, é para a gente prestar atenção que as coisas de Deus são sérias, né? Então, é o roubo dos poderosos que ele coloca aqui. O protesto dos profetas, quando Deus enviava os profetas para protestar contra isso, era para trazer as pessoas ao arrependimento e deixar essa prática. Para as pessoas entenderem que isso era abominação aos olhos de Deus, que Deus não concordava com isso, né? Então, os profetas de Israel viram essa situação em seu país e protestaram contra os ricos que oprimiam os pobres e contra toda forma de cobiça e aquisição injusta. Isso vinha de muito tempo. A gente, no nosso dia, só fez se agravar, mas isso é uma coisa antiga. O profeta Malaquias admite a possibilidade de o homem roubar o próprio Deus, né? A gente tem os nossos políticos aí, quando não são crentes, a gente não deixa de ser corrupção, deixa de ser roubo, Deus não deixa de punir, mas quando é crente a gente fica mais perplexo ainda, porque conhece a verdade. Pelo menos era para conhecer a verdade, a palavra, né? Mas a gente vê, contar desses homens aí, que roubam milhões. Aí são dinheiro da saúde, da educação, quer dizer, são dinheiro dos outros. Porque todo o dinheiro que entra nesse país, dos cofres desse país, é resultado dos impostos que nós pagamos. E nós pagamos impostos para quê? Para ter educação, para ter saúde, para ter segurança, né? Para ter uma vida melhor. Mas aí vem uns infelizes desses, que são infelizes mesmo, são os demônios, usados pelo demônio, e roubam. Roubam milhões e acham que não estão roubando de ninguém. Mas eles estão roubando de mim e de você. Eles estão tirando de nós, os nossos filhos, a possibilidade de uma vida melhor. E aí eles acham que Deus vai ficar o tempo todo só olhando, só vendo os bonitinhos fazendo isso e não vai tomar nenhuma providência. É claro que Deus vai. Se tem alguém nesse mundo que é justo, é Deus, e que é contra tudo isso, é Deus. E ai daquele que cai nas mãos de Deus. Horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo e que tem todo o poder no céu e na terra.
Então, vocês que fazem isso, que continuam fazendo isso, seja de que partido for, seja de que lado for, vocês vão se ferrar, viu? Vão ficar tudo ferrado, porque Deus vai levantar a mão contra vocês, viu? E muita gente que hoje está nadando do dinheiro vai nadar na miséria, para entender que ninguém rouba a Deus, ninguém. Tudo isso é fruto do trabalho das pessoas, e a maioria das pessoas que trabalham honestamente, de sol a sol, dando duro para pagar seus impostos, para pagar suas contas, e vocês roubando. E Deus olhando. No dia que Deus se levantar para agir, vocês se ferram tudinho. Então, quem puder parar, estiver fazendo isso, para enquanto pode, enquanto é tempo, se arrependam, devolvam o que não é de vocês. E deixe a nação em paz. Os furtos no Novo Testamento. Não há muito caso de furto relatado no Novo Testamento, mas as poucas amostras que temos demonstram o mesmo tom de reprovação divina. Eu não sei se ele colocou aqui o caso de Safira e Ananias, eu não me lembro de ter visto. Mas uma das maiores provas de que Deus continuou mesmo ontem e eternamente, né? Hoje, ontem e eternamente, foi quando Safira e Ananias resolveram roubar a Deus, passar a perna em Deus, enganar a igreja. A propriedade era deles. Se eles quisessem vender, vendiam. Se não quisessem vender, não vendiam. Se quisessem dizer assim, olha, eu vendi por tanto, mas só vou dar tanto, era um problema deles. O problema é eles terem vendido a propriedade por um preço e ter chegado lá mentindo, dizendo que venderam por outro, querendo enganar a Deus e a igreja, sabendo que o Espírito Santo mora dentro de cada crente, vive na igreja, e ninguém pode passar a perna nem enganar o Espírito Santo. Então, o pecado de Ananias não foi só a questão de roubar, mas foi a questão de mentir acerca disso. Jesus fez várias referências aos ladrões e salteadores, como, por exemplo, ao falar dos que não entram pela porta do aprisco, que ele está falando dos ladrões e salteadores espirituais. Ele ressalta o perigo de uma casa roubada caso o pai de família não se previna, trancando a casa para que não seja assaltada. Claro que Jesus está falando disso no sentido duplo, né? Porque hoje a gente bota cerca elétrica, bota cadeado, bota o que botar, mas se o ladrão disser assim, eu vou entrar, ele entra. Em outro contexto, Pedro diz que no dia do Senhor, o dia do Senhor virá como ladrão. Jesus usou o termo ladrão para mostrar que ele era o oposto, né? Se o ladrão vinha para matar, roubar e destruir, ele veio para dar vida e vida com abundância. Vem como ladrão para nos levar para o céu. Em Apocalipse, ele diz, eis que venho como ladrão. Que é a forma, o modo como o ladrão vem, sem avisar, né? De uma hora para outra, de um momento quando ninguém espera. Essa é a comparação. A propensão para o furto é algo que nasce dentro do coração do homem, do mesmo modo que nascem outros pecados, como prostituição, homicídio, blasfêmias e outros. Você tem isso em Marcos 7:21 e tem em Mateus 15:19. Eu vou ler esse texto a partir do 11, mas só 3 versículos. Aqui para a gente entender bem claro o que Jesus está falando. Porque aqui no Sermão do Monte, Jesus começa trabalhando o interior. Porque ele vai mostrar que é do interior que procedem essas coisas. Verso diz, ele, porém, respondendo, diz, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Verso 18, mas o que sai da boca procede do coração, isso contamina o homem. Verso 19, porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmias. 20 parte A, são essas coisas que contaminam o homem. Por isso, Jesus, quando começa o Sermão do Monte, ele começa trabalhando o nosso interior. Porque lá em Provérbios 24 e 23 está escrito, 4 e 23 está escrito, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O coração aqui como sede de pensamentos, sentimentos, vontade, decisão, né? Emoções, palavras. Então, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas para a vida. Figura do ladrão na história do Novo Testamento.
Jesus tinha 12 discípulos, um era ladrão, mas o negócio é sério mesmo, viu? Quando Jesus chamou, ofereceu as mesmas oportunidades que os demais. Enquanto a Bíblia diz que Jesus amou os discípulos até o fim, João 13:1, isso também incluiu a Judas. Interessante porque Jesus sabia que Judas era ladrão e entregou a tesouraria. E eu entendo isso como uma forma de Jesus mostrar que todas as oportunidades que Judas poderia ter para se redimir, para se consertar, ele teve, né? Mas o coração estava totalmente corrompido. E foi por isso que ele roubava a maioria do que caía na bolsa. O impulso para o roubo pode atingir pessoas normais, tendo seu início desencadeado nos pequenos gestos, como pedir uma caneta emprestada, não devolver. Alguém pode não devolver por esquecimento, mas alguém pode não devolver por esse princípio, essa índole, né? Ficar com o troco a mais. Foi Deus que me abençoou, foi Deus que mandou. Tem muita gente que faz isso, né? Deu troco a mais, foi a benção de Deus. Encontrar dinheiro caído no chão e não se esforçar para saber quem perdeu a fim de devolvê-lo. Pedir dinheiro emprestado e não restituí-lo ao credor. Às vezes é R$2. R$2 não é nada, mas o problema é que quem é fiel no pouco, é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, acaba sendo desonesto no mundo. Pode ser R$2, pode ser R$1, mas se você pedir emprestado, né? É como a minha mãe dizia, emprestado é emprestado, dado é dado, e roubado é roubado. Não tem meio termo. Se eu pedir emprestado, pode ser R$2. A minha obrigação é devolver, né? Se trata de roupa, de vasilha, de qualquer coisa que você pega emprestado. Quando você pega emprestado, não é seu. Sim. É que não volta. É complicado, né? Então, questões relacionadas ao nosso tempo, que a gente já está terminando, para concluir. Sim, eu queria incluir isso aqui, nessa questão de roubo, por exemplo. Pedir dinheiro emprestado, não restituí-lo ao credor e outros. Essa questão também de comprar fiado e não pagar, né? Também é roubo. Você está roubando de quem? Muita gente, mas porque fulano ganha muito, porque fulano... se eu não pagar essa conta aqui não vai fazer diferença. Não é essa a questão. Pode ganhar muito, pode ganhar pouco, pode até não fazer diferença. Mas comprou fiado, você tem obrigação de pagar. Porque, na verdade, a pessoa a quem você comprou, às vezes comprou de alguém que vai precisar pagar aquele alguém. Então, é roubo também, é uma forma de roubar, de defraudar o próximo. Então, a sociedade brasileira vem sofrendo há anos com a corrupção praticada pelas autoridades políticas, que é, sem dúvida, uma vergonha nacional. Pena que falta a uma grande parte do povo a integridade moral suficiente para protestar à altura, né? Uma vez que há uma imensidão de brasileiros que sonegam imposto devido ao governo. E qual é a moral que tem para falar? Muitos argumentam que o governo exige muito e oferece pouco. É por causa dos ladrões. Por mais verdadeiro que seja esse argumento, como crentes em Jesus, temos o dever de cumprir com a orientação dada por ele. Nunca sonegar, né? Porque sonegar é roubar o governo. E aí tem uma outra questão aqui, antes de concluir. É que, por exemplo, você, no tempo da política, você vai e vende o voto. Aí vai combater o político que está comprando, mas, na verdade, o político só compra porque ele encontra quem venda. Se ninguém vendesse, ele não comprava, né? E se ninguém comprasse, ninguém vendia. Então, um é tão corrupto quanto o outro. Então, se acabar com esse tipo de corrupção na política, tem que ser os dois lados, porque um só não funciona. Então, se eu pego o meu voto e vendo, como a gente tem caso de quem vendeu, tinha 9 vereadores e a pessoa vendeu o voto a todos 9, e ninguém sabe com quem votou, porque, na verdade, não tem como a gente saber. Se eu vendi para 9, eu não posso votar com 9, só posso vender com 1. Então, eu enganei a 8, né? Com certeza. Enganei a 8. Então, uma pessoa dessa não pode reclamar de corrupção na política, porque ela é uma corruptora. Ela está corrompendo a política, se corrompendo a si mesma e corrompendo a política, né?
Não era mais fácil botar o joelho no chão e pedir a Deus o que estava precisando? Né? Porque pedia 9. Então, é essa questão. Aí depois fica falando de corrupção de político. Não pode, não. Para mim falar sobre esse tipo de corrupção, eu tenho primeiro que não praticar, que não ser corrupto. Então, a avareza. A avareza é apego excessivo ao dinheiro, que por tudo responde, diz Eclesiastes 10:19. De fato, precisamos do dinheiro para quase tudo nessa vida, né? A não ser o ar que a gente respira e outras coisas que é de graça. Mas, no tocante a outros itens da sobrevivência, nada de graça. No entanto, há formas honestas e desonestas de se adquirir dinheiro. Comida, bebida, alegria, acompanha o homem que trabalha. Eclesiastes 8:15. De acordo com os ensinos de Jesus, mais do que evitar o roubo, é preciso ter um coração doador. Ele ainda disse, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Lucas 12:34. João Batista, por sua vez, orientou seus discípulos a que não fossem gananciosos. Lucas 14:14. Já o apóstolo Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. 1 Timóteo 6:10. Em resumo, a avareza é idolatria e fere o segundo mandamento, quando diz, não terás outros deuses diante de mim. Então, vou ler aqui esse texto de Eclesiastes, para ver que Jó, muito antes disso, já tinha essa concepção. Verso de número 15, do capítulo 6 de Eclesiastes, diz, como saiu do ventre da sua mãe, nu assim voltará. Indo-se como veio, nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. 18. Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer, beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que trabalhou debaixo do sol todos os dias da sua vida, e Deus lhe deu, porque essa é a sua porção. Gente que trabalha dia e noite, 24 horas só acumulando, não tem direito de gozar de nada, né? Eu tenho um parente que viveu essa situação. Uma vez, no tempo daquelas tremores em João Câmara, ele foi entrevistado, e eu fiquei morrendo de achar graça, né? Porque eu reconheci ele, uma camisinha rosa, uma dessas bem apertadinha, e ao percato tinha uma correia de uma cor e outra de outra. Mas era um dos homens mais ricos daquela região do Mato Grande. Agora morreu, ficou o quê? A sorte dele é que os filhos não deram lapidado, né? Tentaram conservar, mas não gozou de nada, ele trabalhava 24 horas. Só faltava não dormir, né? E isso era filho de crente. Ele, não sei se ele se converteu antes de morrer, porque ele morreu também do coração, foi rápido. Mas o pai e a mãe crente, desde que eu me entendi de gente, né? Acho que, não sei se nasceram no Evangelho, mas eu conheci tia Ritinha, tia Joca, tudo crente. E os outros filhos, todos crentes. Tinha um que foi criado fora da família por uma tia, se converteu depois, mas se converteu. E ele não tinha tempo para Deus, era de dia e de noite trabalhando, né? 6 postos de gasolina, acho que 10 ou 12 propriedades, um monte de gado, mas muitas casas, inclusive Natal, apartamento, mas para quê? Não desfrutou de nada, nunca fez uma viagem com a esposa, nunca desfrutou de nada. Ele vivia 24 horas para o trabalho. Então a Bíblia diz que isso é um mal, né? Porque bom é quando o homem goza do bem do seu trabalho, né? E quanto ao homem a quem Deus deu riqueza, está aqui a situação dele, fazenda, ele deu o poder para delas, aqui é o poder para comer, porque tem um que é para não gozar delas. Ele deu o poder para delas comer e tomar sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria do coração. Tem um outro texto que diz que é ruim, é mal quando o homem trabalha e não goza do bem do seu trabalho. Isso não pode ser considerado bênção de Deus. Era o caso dele. Então, que o Senhor Deus nos ajude e a gente possa entender que o trabalho é uma bênção, não é um fardo. Deus não deu como um fardo. Deus deu como uma forma de lazer, no caso também, que para lavar e cultivar o jardim era também uma forma de se livrar da ociosidade, porque quem faz o trabalho porque ama, porque gosta, faz com alegria, para ele é uma espécie também de diversão. O trabalho acaba sendo uma diversão. Por isso que é bom você,
quando procurar uma profissão, fazer aquilo que você tem vocação de Deus para fazer, que você gosta de fazer. Porque muita gente escolhe uma profissão porque é o pai que quer, é a mãe que quer, é porque dá dinheiro, é porque dá status, e aí faz de má vontade. Não faz um trabalho, nunca fará um trabalho excelente. Pode até fazer um bom trabalho se esforçar, mas nunca fará um trabalho com excelência. Porque a gente só faz com excelência aquilo que Deus nos vocacionou, nos deu dom para fazer. Aí você faz com alegria, porque você faz aquilo que você gosta. Não tem coisa que possa dar mais prazer a gente do que fazer uma coisa que a gente gosta de fazer, que a gente se sente bem, se sente realizada, né? Em fazer. E certas coisas que a gente, como esposa, mãe, dona de casa, faz parte do pacote. Mas a gente não gosta de fazer. Mas tem coisas que a gente gosta de fazer. E aí a gente faz, e aquilo não dá cansaço, não dá enfado, você não reclama, você faz com alegria, porque você gosta de fazer aquilo. E assim é na vida profissional. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Ele nos dê a graça de entender que aquilo que é nosso, que Deus nos deu para administrar, para sermos mordomos. E aquilo que é do outro, se a gente puder nem olhar, como é bom, né? Porque começa a olhar e começa a desejar, e aí a coisa complica. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Olha, está aí, este é o ensino da palavra de Deus que chegou ao seu coração. Pratiquemos, pois, a palavra do nosso Deus, para que assim nós não sejamos achados em falha diante de Deus. E o interessante é que essa temática, respeito à propriedade alheia, você também deve tomar muito cuidado na questão mordomia. Mordomia quer dizer governar aquilo que é dos outros. Então Deus lhe deu vida, Deus lhe deu capacidade, Deus lhe deu dons, Deus lhe deu condições para que você possa fazer algo no reino de Deus, e você não pode também roubar, né? Se você não quiser fazer nada, como diz a parábola dos talentos, coloque no banco, invista, porque quando o Senhor vir, achará o seu investimento com renda. Então, você tem também que tomar muito cuidado nesse aspecto. E a lição 9, o respeito à propriedade alheia, traz toda uma temática acerca deste mandamento: não furtarás. Então, que Deus abençoe grandemente, que Deus possa nos dar condições de sobreviver em meio a essas crises sem ter a necessidade de defraudar ninguém. E o interessante é que quando o cristão encontra a salvação, ele pode vir da maneira que está, mas não pode permanecer da maneira que veio. E a despeito disso, dessa temática, nós vemos no caso do famoso homem que disse: Senhor, se eu tenho roubado alguém, defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então sejamos esse homem transformado diante de Deus, para que não venhamos incorrer nesses erros, ok? Então que Deus abençoe a você nesta manhã. Quero tão somente falar, meus amados irmãos, do próximo domingo, a lição de número 10, fale somente a verdade, é a nossa próxima lição, a lição número 10, e estará conosco aqui o nosso professor, o diretor do nosso departamento de teologia, o CETEL, o nosso presbítero Ednilson Diógenes, estará conosco, confirmou em um contato realizado com ele, confirmou que estará conosco aqui falando sobre esta temática. Fale somente a verdade. Então, estaremos aqui em nome de Jesus próximo domingo. Outra informação que nós queremos dar a respeito da nossa escola dominical é que estamos nos avizinhando para o fim do trimestre. Falta apenas mais 4 lições, e nós iremos aqui trabalhar essas 4 lições, a 10, a 11, a 12 e a 13, e nos preparar para o próximo trimestre. E nesse próximo trimestre, nós conversando aqui com o nosso pastor e com a irmã Maria Helena, que ela é a responsável para fazer a aquisição das novas lições, nós iremos trabalhar um tema, e que é importante a você que é
é obreiro da casa do Senhor, você que tem liderança na casa do Senhor, você que é dirigente de congregação, trabalhar essa temática para a sua igreja, para a sua congregação. O discipulado cristão. Olha, por que nós estamos escolhendo essa temática? Porque faz tempo que a igreja não fala essa temática de maneira tão direta na escola dominical, e essa temática é a forma de nós ensinarmos aos nossos obreiros, nossos irmãos, a trabalhar essa questão da forma prática e teórica. Nós vamos trabalhar a teoria e a prática dentro dos ensinamentos do Senhor Jesus, certo? Jesus ordenou aos seus discípulos que pregassem, ensinassem e fizessem novos discípulos em todas as nações. Todos os discípulos de Cristo têm sobre os seus ombros a obrigação de pregar as boas novas, pois o propósito do Altíssimo é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E nessa revista nós vamos trabalhar a temática, ou as temáticas dentro do que Jesus ensinou. E porque também escolhemos esse tema? É porque daqui a alguns dias, se Deus quiser, já estamos vislumbrando a vitória da permanência da igreja em meio a essa crise, e daqui a uns dias nós estaremos saindo desta pandemia, estaremos saindo do isolamento. E nada mais justo do que nós revermos os ensinamentos de discipulados que Jesus Cristo nos ensinou, e nós darmos uma retomada, dar uma redirecionada ao Evangelho de Jesus Cristo do pós-pandemia, do pós-isolamento. Então, você, irmão, nós iremos trabalhar essa revista, e tem mais. A informação que nós queremos passar é o seguinte: você que é professor aqui na Central, comece já a trabalhar a relação de quem vai querer adquirir a nova revista, para que nós possamos aumentar o número das reservas de pedidos, e você possa já nos acompanhar também. E outro motivo de nós estarmos estendendo o maior número de revistas é porque, se Deus quiser, nós estaremos retornando à nossa escola dominical presencial. Então, essa revista tem duração de 3 meses, 90 dias. Então, vamos trabalhar essa temática lá no final de julho, agosto, setembro, quem sabe até entrar no mês de outubro, e nós queremos já preparar a nossa membresia, aqueles que amam a escola bíblica dominical, a adquirirem as suas revistas. Muitos irmãos ficaram desejosos de terem essa revista que estamos estudando, e não foi possível, devido à entrega, devido às remessas postais da editora que tem a revista. Mas agora vamos nos preparar melhor, e nós estaremos trazendo aqui a próxima revista para você. A partir de agora, você já pode entrar em contato comigo, com a irmã Maria Helena, com o pastor Davi, com algum irmão professor, para que você possa dar o nome dizendo que quer reservar o pedido da nova revista da Escola Dominical. Ok? Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Fica também um aviso aqui para você que a partir das 19h30 nós teremos a nossa live direto aqui da nossa Catedral da Esperança, e contamos mais uma vez com a sua participação, com a sua colaboração, com a sua oração, com o seu trabalho de compartilhar esses cultos que estão acontecendo durante esses dias. Então, são esses os avisos, que o Senhor possa abençoar grandemente. E nós temos aqui um professor-aluno, um aluno-professor que faz dias que não estavam conosco. Era o nosso pastor Davi. Fazia tempo que não estava aqui nas transmissões da Escola Dominical, e agora eu quero convidá-lo para que ele traga aqui a sua palavra, e também encerrando este trabalho em nome de Jesus. Graças e paz, irmãos e irmãs e amigos que acompanham esse trabalho nesta manhã, trabalho de ensino, e a gente agradece a Deus pelas informações, pelas orientações que nos são dadas e repassadas aqui pelos nossos irmãos e irmãs que a cada domingo estão dedicados ao ensinamento da palavra.
Vamos continuar acreditando que o Senhor nos levará a bom termo e haveremos de chegar ao final agradecidos, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Nós vamos orar, vamos agradecer e esperando que à noite, às 19h30, você esteja pronto para acompanhar conosco a live a partir das 19h30. Se você está em casa e não tem outro compromisso, desligue a televisão e vamos estar conectados com os céus, através dos louvores, através das orações e através da ministração da palavra do Senhor. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Pai Celestial, nós te bendizemos e te agradecemos. Tivemos mais uma noite que passou e mais um dia que o Senhor nos deu. Queremos te agradecer e bendizer a tua santidade, porquanto o Senhor tem sido fiel, tem nos guardado, preservado, tem nos dado saúde e assim continuamos fazendo a tua vontade e a obra que o Senhor colocou em nossas mãos para que fizéssemos. Abençoe o presbítero Marcílio na direção deste trabalho. Os irmãos e irmãs que ministram a cada domingo, aos que se dedicam ao louvor e à adoração através do cântico, que sejam guardados e abençoados por causa da tua santidade. Nós te pedimos, te agradecemos e te bendizemos por causa de Jesus. E o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém.